Aliás, Alex, você falando, enfim, da biodiversidade e tudo mais, esse olhar que você tem, a gente sabe que também é muito voltado para a sustentabilidade. Sustentabilidade faz parte do seu dia a dia, né? O quanto isso é importante, assim, no seu negócio, no seu olhar, sendo, de certa forma, também um precursor, né? Nesse assunto, no que diz respeito, enfim, aos alimentos, aos sabores, ao seu cardápio, quando é elaborado. Eu sempre gosto de falar que a sustentabilidade entrou nas nossas vidas com culpa. O que nós estamos deixando para as próximas gerações é sempre desprovida de prazer. Ontem eu ainda falei, parece que a gente está indo no dentista. Sustentabilidade tinha que ser delicioso, tinha que ser sustentável, tinha que ser ser sustentável, não deveria ser penoso, deveria ser gostoso, deveria ser sexy. Este é o caminho. Como eu vou engajar jovens? Como é que eu vou falar para os meus filhos que eles me ajudem a cuidar da Amazônia se eu ficar falando que a Amazônia está perdida e que está tudo acabando? Eu tenho que desenhar um futuro melhor, eu tenho que emanar mensagens inspiradoras, eu tenho que fazer um futuro delicioso. A comida tem este poder, a comida tem este impacto, essa verve da sensibilização. Eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também está falando assim, isso, ser sustentável, pelo menos para nós, assim, eu acho que humildemente gosto de pensar que deveria ser para todo mundo, ou é para todo mundo, tem muito de troca, né? De Sim. aprendizado, de você entender que você está o tempo todo aprendendo um pouco mais. De repente no material, no equipamento, no ingrediente, seja o que for, assim. E essa troca acontece quando você viaja, quando alguém vem para cá e te fala de alguma coisa nova, quando você entra num novo universo, quando um chefe vai fazer uma cozinha de porcelanato. Nessas trocas é que eu acho que a gente aprende mais e mais sobre sustentabilidade. Eu sei que você recebe, eu não sei se é uma prática, assim, porque eu confesso que não tenho tantos chefes no seu calibre aí, no meu círculo, mas assim, você recebe alguns estagiários, cozinheiros, coisas do tipo nos seus restaurantes, para trocar, imagina, né? Essa troca é uma política sua, é uma coisa que os chefes gostam de fazer, porque aí a gente aprende algo novo. Como é que é essa? Então, E às vezes não funciona tão bem, né? Vamos sempre olhar pelo lado bom. Ok, eu brinco e falo que a pior coisa que pode sair da minha boca é o silêncio. Então, já fala muito. Eu vou pegar a coisa só pelo lado bom. A troca é fundamental, a troca é inspiracional. Vou contar uma história rápida. Fui ao Japão, cheguei no Japão e aprendi, eu e um dos meus meninos, no meu braço direito, o Rubens, fomos trabalhar com o Narisawa, que é um grande chefe, um dos mais celebrados chefes do Japão, e ele ensinou a gente a fazer mochi, que é aquela massinha de arroz. Ficamos loucos. Falei assim, quando chegar no Brasil, vamos fazer. No caminho da volta, eu falei, eu não vou fazer mochi de arroz. Eu tenho que fazer mochi de mandioca, eu tenho que fazer de tapioca. Eu não podia, já tinha que mudar, não podia. Voltamos e ficamos 3 dias incessantemente testando receita. Ok? E nada dava certo, sempre dava, de alguma forma não funcionava, e nisso passa um estagiário de origem coreana, olha pra gente e fala assim, minha mãe faz isso em 4 minutos no micro-ondas, eu queria bater no moleque. A gente perguntava, né? E o Rubens, muito mais inteligente que eu, mais jovem que eu, mais atento que eu, falou, chefe, pera um pouco, então mostra. E não é que dá certo. Então, trabalhar com a garotada, eu recebo também garotos que saem da faculdade com uma inspiração em ser alguém como eu. Amanhã recebo também grandes chefes, amigos do mundo, mandam os seus cozinheiros fazerem estágios com a gente porque querem conhecer um pouco essa aura que o Brasil tem. E é importante entender isso, explicar às pessoas que o Brasil é um país absurdamente carismático. Quando a gente fala Brasil, ele é sedutor. E esses grandes chefes franceses, japoneses, italianos, dinamarqueses, mandam os seus braços
para fazer um treinamento com a gente. E aí é um outro aprendizado, porque aquele cara nunca viu um maracujá fresco na vida. Ele sabe o que é um maracujá, mas o maracujá que ele conheceu era congelado, ele não pegou um maracujá na mão. E essa liberdade de não conhecer o ingrediente, saber que ele pode andar bem com tal coisa, dá uma liberdade criativa, e esse cara interpreta o nosso ingrediente de uma forma que a gente nunca viu. E aí a gente começa a entender o quanto condicionado nós somos. Vou explicar isso de uma outra forma. Os animais são condicionados. Minha mãe tinha um cachorro, e o cachorro, ela falava, o cachorro conversava com ela. Ela falava, não, mãe, o cachorro não conversa com você, desculpa. Esse cachorro aprendeu que no dia que está triste, que você está triste, ele fica quietinho do seu lado, ele está te fazendo companhia, ele será recompensado por isso. No dia que você está feliz, ele vai ficar feliz, e é assim, é um condicionamento, né? Existe sintonia, mas ela é baseada num condicionamento. Pela recompensa. Né? Pela recompensa. E nós não. Nós somos seres inteligentes, nós temos o exercício do livre-arbítrio, nós somos inteligentes, não condicionados. E aí eu pergunto, quantas vezes na vida a gente troca de apartamento e quando vê está fazendo o caminho errado? Quantas atitudes nós tomamos no dia por condicionamento e não por livre-arbítrio? Isso é fundamental entender na hora da criatividade. Porque eu vou pegar um maracujá e eu vou pensar na mousse de maracujá, vou pensar no sorvete de maracujá, vou pensar no maracujá com peixe. O cara que veio da Dinamarca talvez pense no maracujá com pepino. Você fala, caraca, tava na minha cara, tava um do lado do outro, porque eu nunca pensei nisso na vida. É a liberdade. A gente é condicionado. A gente age muito por condicionamento, e o condicionamento é um inimigo da criatividade. Perfeito. Da liberdade criativa. Não sei se da criatividade, mas da liberdade criativa. E nessa...